Carlos, tudo bem? Microfone fechado. Carlos? Buenas tardes, hola. Boas tardes. Então, nós vamos iniciar agora, tendo o nosso reinício, né? Agora com a fala do Carlos Henrique Margarita. Vai partilhar um pouco aqui com nós, na verdade, junto com a Fernanda Manafati, que vão trabalhar o tema aqui sobre direitos humanos e pensamento crítico latino-americano. A gente vai poder ouvir um pouco a partilha. Podemos começar pela Fernanda, pelo Carlos. Carlos, por favor. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que he desarrollado en torno al tema. Voy a compartir, bueno, ahí ya se está compartiendo una presentación. Miren, yo voy a tratar de plantear básicamente dos asuntos centrales que creo desde la perspectiva del pensamiento crítico ayudan a problematizar la situación de los derechos humanos en el actual contexto y en el actual momento de globalización. Alan, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el primer asunto tiene que ver con lo siguiente. En el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito oficial de los derechos humanos, que tiene como referencia principal la Declaración de 1948, los estados son los protectores de los derechos humanos. Esto, obviamente, desde la perspectiva crítica, es objeto de discusión, de controversia, pero, digamos, en términos predominantes, en términos hegemónicos, esto sigue siendo un hecho. El problema que yo quiero plantear respecto a este asunto es lo siguiente. El contexto de globalización o el proyecto de globalización lo que ha hecho es desregular y debilitar el papel de los estados. Entonces, creo que es absolutamente sensata y necesaria la pregunta acerca de, y entonces, ¿quién protege los derechos humanos? Al menos formalmente hablando. ¿Quién puede ser protector de los derechos humanos? Cuando pues asistimos a una situación en la que los estados cada vez tienen menos margen de maniobra, menos margen de actuación con respecto a las funciones que jurídica y que formalmente les son asignadas. Paralelamente a ello, los derechos humanos también vienen siendo atravesados por la dinámica del mercado. Yo diría, en términos generales, esta nueva institución que intenta regir la dinámica de las relaciones sociales, que pretende determinar la orientación de las relaciones sociales, como es el mercado, está sometiendo a los derechos humanos a un cálculo de utilidad. Voy a señalar un elemento que creo que es central en este sentido. Los derechos humanos, en el mejor de los casos, vienen haciendo parte de la inversión social, en el mejor de los casos,
Y esta inversión social cada vez está siendo más sometida a la ley de la oferta y de la demanda. En términos prácticos, esto se traduce en lo siguiente. Lo que se puede proteger de derechos humanos es aquello que cuenta con un presupuesto y además de contar con un presupuesto, puede garantizar de alguna manera alguna rentabilidad para el capital. Y eso es lo que se hace pasar como realización de los derechos humanos. Con otra expresión, los derechos humanos se convierten en una mercancía, con la característica de que es una mercancía de poco valor, porque realmente las mercancías que tienen más valor son las que están directamente vinculadas con el desarrollo directo del capital y del gran capital. Esto, digamos, desde el punto de vista del mercado. Vuelvo otra vez al Estado, digamos, el Estado que nos queda, que es un Estado precarizado, se está encargando de desarrollar lo que Franz Hinkelamer denomina la inversión de los derechos humanos, que se puede sintetizar en una expresión, en una máxima central. Para realizar los derechos humanos hay que violarlos. Esa es la lógica del comportamiento, de la conducta del Estado en la actualidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se está trabajando con el presupuesto de que el capital, el desarrollo del capital, en las proporciones y en las dimensiones en las que viene ocurriendo actualmente, genera un caos social por todos los efectos que tiene esa acumulación de capital en las personas, en los grupos humanos, en los grupos sociales. Y por lo tanto, entonces se necesita quien controle ese caos social, y para eso pues está el Estado. El capital en estos momentos, el mercado, le adjudica esa función principal al Estado. En ese sentido, digamos, los derechos humanos desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico, creo yo, se convierten en control social. Hay un igualamiento entre derechos humanos y control social. De tal manera que todas las acciones de control social son presentadas fundamentalmente como defensa de los derechos humanos, como protección de los derechos humanos desde el Estado. La inversión, entonces, finalmente ocurre es de la siguiente manera. Los derechos humanos se convierten realmente en derechos del capital. Ese es como el fenómeno que viene ocurriendo. Yo quiero, a partir de estos elementos, en esta parte, terminar diciendo lo siguiente. Esta precarización del Estado ha terminado siendo también una perversión institucional del Estado. Aquí en Colombia, creo, tenemos un ejemplo bastante diciente acerca de este modelo de Estado que yo me atrevo a llamarlo Estado mafioso. Estado mafioso porque hay dos rasgos característicos que son principales y que están directamente ligados con el tema de los derechos humanos o con la acción referida en relación con los derechos humanos. Uno primero es, este Estado aquí en Colombia funciona porque cuenta con un paraestado.
Ese paraestado en concreto nosotros lo llamamos paramilitarismo. El paramilitarismo fue la creación de la fuerza bélica con complacencia del Estado. Aquí hay una discusión, fue solamente una complacencia o incluso el Estado también tomó iniciativa para ello. Y la financiación corrió fundamentalmente por grandes capitales, incluido el capital del narcotráfico. Entonces, ese control social en estos momentos se ejerce a través de instituciones del Estado que están pervertidas, y parte de esa perversión es que esas instituciones trabajan directamente con la neoinstitucionalidad que sería el paramilitarismo, que quedó instalada sobre todo en territorios muy concretos del país. Entonces ahí tenemos ya, digamos, una desnaturalización de la institución del Estado, que yo llamo fundamentalmente perversión. A propósito de eso, por ejemplo, en estos momentos, el gobierno nuevo que tenemos, un gobierno que en principio no estaría por adherirse al proyecto neoliberal, por lo menos de una manera abierta y directa. Este gobierno intenta adelantar una serie de reformas, las declara abiertamente el presidente Gustavo Petro, unas reformas que considera que son básicamente liberales. No son reformas, él no las presenta y no lo son realmente, reformas con pretensión de construcción de un Estado socialista, ni siquiera pienso que socialdemócrata, sino él está hablando directamente de la realización de un proyecto liberal que históricamente no se ha realizado en este país. El problema en materia de derechos humanos y desde los asuntos que acabo de plantear es preguntarse por las posibilidades institucionales de llevar adelante ese tipo de reformas. Las enumero rápidamente: una reforma en la salud, una reforma agraria, que creo que tiene muy poquito de reforma agraria, ni siquiera alcanza a ser una reforma liberal burguesa, porque es como el compromiso que quiere adquirir el gobierno para comprar unas tierras a quienes usurparon tierras y entregárselas a quienes fueron víctimas de ese robo, de ese despojo de las tierras. Una reforma laboral que pretendería recuperar ciertos derechos perdidos, conculcados históricamente en la implementación del proyecto neoliberal. Una reforma pensional. Y quiere más o menos hacerlas todas al tiempo, pero vuelvo a plantear el asunto. En un Estado que tiene una institucionalidad que funciona en relación con un paraestado y que tiene una lógica mafiosa procedente de toda la historia del narcotráfico en este país. Voy a señalar algo muy corto, muy sintético en relación a esto último que acabo de afirmar. ¿A qué llamo yo lógica de mafia? No necesariamente a que esté vinculada a la actividad del narcotráfico, aunque vuelvo y repito, en el caso del país, procede fundamentalmente de eso, de la actividad del narcotráfico. Pero digamos, más allá de que proceda o que esté directamente vinculada a la actividad del narcotráfico, el problema es que el narcotráfico logró permear la institucionalidad
principalmente del Estado, aunque no únicamente del Estado. Y permear la institucionalidad es introducirle una lógica de relación de poder que cambia las reglas del juego completamente de un Estado liberal, que entre otras en este país nunca se ha acabado de constituir, de un Estado mínimamente democrático. La lógica de la mafia, para mí, descansa en esto. Las relaciones de mafia se construyen sobre la base de relaciones de lealtad. Una mafia se consolida en la medida en que los miembros de la mafia garantizan lealtad a los propósitos de la mafia. Romper la lealtad es romper la estructura de la relación mafiosa. Ese es el único y fundamental criterio de construcción de la institucionalidad. Ofrecer y garantizar lealtad en las relaciones institucionales a cualquier costo. No importa el costo que tenga eso, no importa tampoco, aquí no juegan, por ejemplo, ningunas reglas. La única regla que alcanza a normativizar la relación institucional es el principio de la lealtad. Y así venimos funcionando desde hace mucho tiempo. Me interesa plantear este asunto porque ahora en el siguiente tema que quiero plantear, vuelvo y retomo el tema de la institucionalidad y pienso que es importante, es interesante que en América Latina pensemos a fondo cuál es la institucionalidad con la que contamos y particularmente cuál es la institucionalidad estatal con la que contamos. Hasta dónde esa institucionalidad se deja transformar, hasta dónde es posible, digamos, usar esa institucionalidad para propósitos alternativos, para propósitos que tengan que ver con proyectos de democratización o con proyectos de construcción de lo popular en nuestras sociedades. Me parece que ese es un reto, pues un asunto para reflexionar, pero sobre todo es un reto de carácter práctico que está por resolverse en una sociedad como la nuestra en Colombia, pero yo presumo que en buena medida en otras sociedades, en el resto de sociedades, esta dinámica de la lógica mafiosa puede estar bastante presente. Es una presunción que tengo yo. Bien, por favor la siguiente presentación. El otro asunto que quiero plantear desde la perspectiva crítica de los derechos humanos es el tema del sujeto. Cuando hablamos de sujeto de derechos humanos, ¿de qué sujeto estamos hablando? En lo que tiene que ver con la perspectiva formal, oficial, iuspositivista, procedente de 1948, el sujeto de derechos humanos que se define que es un individuo que es reconocido, y subrayo esto, jurídicamente por el Estado. Esa es la lógica de los derechos humanos. Entre otras, por ejemplo, aquí en el caso de Colombia, muchas organizaciones no gubernamentales, que son muchas, dedicadas al tema de derechos humanos, pienso yo que se mueven todavía bastante en la exigencia de los derechos humanos dentro de esta lógica. Es la demanda de derechos para los individuos, es la demanda ante el Estado para que a través precisamente de la normatividad que existe,
se puedan proteger derechos humanos de los individuos. El problema que yo planteo a partir de esto es lo siguiente: en un contexto de globalización en el que contamos es con un Estado precarizado y pervertido, como lo acabo de señalar, entonces lo que se está planteando aquí desde esta perspectiva positivista de los derechos humanos es una relación entre un Estado precarizado y un individuo que, creo yo, es una ficción. Yo particularmente creo, desde un pensamiento crítico, que realmente para poder hablar seriamente de derechos humanos hay que repensar el sujeto de derechos humanos. Y el sujeto de derechos humanos no puede ser un individuo. Yo me atrevo a decir, el individuo es un concepto acerca del ser humano que es una ficción, que está construido desde los orígenes de la modernidad, pero que en términos reales no existe. Nadie subsiste como individuo. Nadie, ni biológicamente, ni humanamente, ni socialmente, puede reproducirse como individuo. Podríamos hablar más bien de personas, y como personas podemos establecer dinámicas de relaciones con otros y con otras de nuestra especie, pero también relaciones con otras formas de vida. En ese sentido, el individuo simplemente es una entidad conceptual que probablemente sirva de manera abstracta para tratar de comprender alguna dimensión específica de lo humano. Pero a cabalidad y estructural y radicalmente hablando, lo humano no se entiende desde el punto de vista individual. Las ciencias sociales y humanas son ciencias que trabajan con la unidad analítica de individuo. La sociología, la psicología, el derecho, la historia misma, está muy marcada por esa lógica de la lectura del individuo. Alternativamente, desde la perspectiva crítica de los derechos humanos se viene construyendo un concepto de sujeto distinto que creo que en el pensamiento de Franz Hinkelamer encuentra una fuente muy importante para enriquecerla y para argumentar y para repensar precisamente la idea del individuo, del sujeto, perdón. El sujeto, como lo entiende Hinkelamer, es una relación. Y es una relación de reconocimiento mutuo de las necesidades corporales. Sobre esto podríamos decir muchas cosas. Por el tema de los límites de tiempo voy a referirme a alguna central. El concepto de sujeto, que es una construcción moderna, quiere atender, a mi modo de ver, este aspecto central. ¿Cómo podemos afirmar que el ser humano es autónomo? ¿Cómo podemos afirmar y realizar las posibilidades de construcción del proyecto social e histórico por parte del ser humano? ¿Cómo el ser humano puede decidir? Y cómo el ser humano también puede actuar en función de la construcción de su proyecto social y de su proyecto histórico y de su proyecto humano como tal. Como individuo no lo puede hacer. A través de una dinámica de reconocimiento de necesidades corporales, podemos empezar a pensar dimensiones y abrir un horizonte donde los seres humanos podemos efectivamente de manera colectiva ir decidiendo acerca de nuestro propio destino. Y esto es un proceso.
Desde esta perspectiva, el sujeto no está dado, el sujeto es un proyecto, hay que irlo construyendo. El sujeto también se deconstruye. O sea, esas dinámicas de reconocimiento de las necesidades corporales también pueden estancarse o pueden ir hacia atrás, dependiendo de las dinámicas históricas y coyunturales que se vayan dando. Es un proceso de construcción. Y necesitamos un sujeto para poder afirmar derechos humanos, porque no hay Estado que afirme derechos humanos, no hay individuo que afirme derechos humanos. Y al mercado tampoco le interesa afirmar derechos humanos. Entonces aquí lo que tenemos es un desafío para ver cómo fortalecemos esta dinámica de construcción de sujeto. Esta construcción de sujeto, creo yo, se expresa fundamentalmente a través de los movimientos sociales. Esta mañana en la primera mesa se habló precisamente de los movimientos sociales. Norbert Hans pues fomentó detenidamente desde la perspectiva de Francisco qué lugar ocupan los movimientos sociales dentro del pensamiento y dentro del proyecto del Papa. Yo voy a problematizar un poco este asunto. Voy a partir del hecho de que los movimientos sociales, al igual que el Estado se precarizó con el proyecto neoliberal, los movimientos sociales, no voy a decir que se precarizaron necesariamente, pero sí fueron realmente debilitados de manera estructural. Tan estructural que en estos momentos, pues todavía creo que en todas partes tenemos el desafío de cómo reconstruimos el proyecto de los movimientos sociales y cómo reconstruimos un proyecto popular, por ejemplo. Voy a señalar, a enunciar rápidamente este referente a los movimientos sociales como referente fundamental de construcción del sujeto de derechos humanos. Voy a anunciar como 4 problemas que yo alcanzo a identificar en la construcción de estos, de estos movimientos. Sí, perdón. Sim, Carlos, só por conta do tempo, se você puder encurtar um pouquinho só, aí a gente poder passar a fala para a Fernanda e depois a gente retoma uma breve discussão por conta do horário para a gente não extrapolar muito o nosso tempo. Por favor. Bien, bien. Tá bom? Entonces dejamos hasta acá, ¿sí? ¿Verdad? Bien. Pode passar, Fernanda? Pode falar? Não, sem eu problema, acho pode concluir. Eu acho que ele tem que concluir, Isso, pode concluir, terminar. sem problema. Sem problema. Bien, entonces rápidamente voy a anunciar los 4 elementos. Un primer elemento creo es el problema de cómo los movimientos sociales se desarticulan de las dinámicas de las comunidades de donde nacen esos movimientos sociales. Y el problema de la desarticulación tiene que ver con que hay un olvido de algo de lo que son portadoras las comunidades, que son las tradiciones y las lógicas populares. Entonces los movimientos sociales, al desarticularse de las comunidades, lo que están haciendo es precisamente divorciarse de esas tradiciones y de esas lógicas y las van perdiendo progresivamente. Un segundo elemento que advierto es que los movimientos sociales están demasiado preocupados en articularse a la lógica institucional y no piensan a fondo y no reflexionan a fondo los problemas de la institucionalidad que he referido. Un tercer elemento es que a partir de los 2 asuntos que acabo de enunciar, los movimientos sociales probablemente no tienen la suficiente capacidad de universalizar los nuevos derechos humanos de los que son portadores ciertos movimientos sociales. Estoy pensando
la perspectiva feminista, por ejemplo, estoy pensando en perspectivas étnicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo universalizar estos derechos humanos con movimientos que todavía, en términos de sujeto de derechos humanos, creo que son débiles? Y por último, otra cuestión es si a partir de los movimientos sociales es posible la construcción de pueblo. Yo esta mañana quería hacer una intervención a este respecto en la primera mesa, pero pues no lo pude hacer. El punto es este. Desde la perspectiva del Papa, creo yo, hay una preocupación también por la construcción del pueblo. Y para el Papa la construcción de pueblo pasa a través de los movimientos sociales primordialmente. Pero, ¿de qué pueblo podríamos hablar en este contexto de globalización? Ahí hay un problema serio, creo yo, que tendríamos que resolver. Me gusta del Papa que habla del pueblo como un concepto mítico. Y eso podría probablemente darnos la posibilidad de repensar el tema de la reconstrucción del pueblo y precisamente de retomar este concepto en relación con los movimientos sociales. Dejo enunciado para no alargarme y violar el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Fernando, por favor. Bom, boa tarde, né? Eu acho que eu fiquei com a responsabilidade aqui de falar depois de de tanto pensamento legal e interessante. Eu acho que eu aprendi muito mais do que eu vou conseguir provocar nesse momento. E, obviamente, eu estou na mesma mesa que o Carlos Angarita, né? E o que ele fala aqui é muito complementar aos meus estudos e ao que eu gostaria de utilizar como provocação nesse momento. Acho que ele utilizou muito o Rinkelammer para poder descrever essa ideia dos direitos humanos. Eu tinha todo um roteirinho aqui que eu gostaria de seguir, mas penso que eu vou tentar falar sem exatamente esboçar minha leitura aqui para tentar ir mais rápido, vendo aí o avançar do tempo. A nossa mesa, ela ficou responsável por tratar um pouquinho sobre o tema dos direitos humanos e o pensamento crítico latino-americano. E eu quero falar quero fazer uma provocação, né, de como que a gente deve tentar concretizar hoje em dia a ideia de direitos humanos que seja forçado nesse pensamento crítico latino-americano, sobretudo no pensamento que deriva da teologia crítica latino-americana, né? Ou que a gente consideraria aí como aquele grupo de pensadores relacionados à teologia da libertação. E para isso, eu, obviamente, né, começaria aqui dizendo sobre todos os problemas que nós já estamos cansados de ver dentro da sociedade, alguns mais graves, como a fome, e outros que parecem menos graves, mas não são menos importantes, como ficar numa fila de hospital, ou esperando uma moradia que não é digna, enfim. Mas aí eu queria listar 4 elementos que nos fazem refletir a ideia de direitos humanos a partir do pensamento crítico latino-americano. E esses elementos, eles são o reconhecimento da vítima, né, da existência da vítima, e a ideia de que a vítima, ela é inocente, a crítica ao sistema econômico e à racionalidade do capitalismo, a própria concepção de direitos humanos e a ideia da educação como possibilidade de garantia desses direitos, né, de garantias das necessidades concretas das pessoas. Acho que hoje, ao longo do nosso dia, nós ouvimos muito sobre os 3 primeiros itens, né? A ideia da vítima, ela perpassou a fala de todos, porque é um elemento muito forte, muito claro no pensamento crítico latino-americano, né?
o Hugo Asman, ele vem dizer que essa é a inovação teológica, é o reconhecimento de que a vítima, ela é inocente, que por isso ela não pode ser responsabilizada pela situação, pela condição de vida que ela vive, e o Jung também, aqui presente, né, que a gente tem essa vantagem, como diz a Amália, ele sempre vem reafirmar essa inovação teológica cristã que trabalha com a ideia da inocência da vítima, e disso deriva duas questões essenciais. Se a vítima não é responsável pela sua situação, se ela é inocente, alguém é responsável. E, por outro lado, também deriva a ideia de que nós temos que agir em solidariedade com a vítima. A vítima, ela exige uma prática e uma epistemologia que a considere para pensar e agir qualquer questão social dentro da nossa sociedade, questão social dentro da nossa sociedade. O segundo ponto, então, que eu também vou tentar avançar, porque a gente trabalhou bastante já hoje, é a questão da racionalidade capitalista, né, da crítica ao sistema econômico. Ela é um outro eixo fundamental, um elemento que aparece em todas as categorias de pensamento da teoria crítica latino-americana. E sempre trazendo essa lógica de que o sistema capitalista ele não é apenas um sistema econômico, mas ele é um sistema de valor, que ele invade toda a órbita da sociedade e toda a forma de pensamento humano. Todas as ações humanas, elas estão, de uma forma ou de outra, impactadas pelo sistema capitalista. É o que um autor francês, o Mas, ele afirma como sendo um sistema de valores, um ethos capitalista, que faz da busca pelo lucro individual a finalidade principal das ações humanas. Nesse sentido, a lógica capitalista, ela tem uma capacidade de reger todas as nossas ações e interesses, e isso pode acontecer ao mesmo tempo que ela oculta as violações e vitimizações que causam. Aí a vítima continua sendo o fio condutor também na análise da lógica capitalista. Essa questão, né, ela é discutida por Hinckley como sendo a fetichização das relações econômicas dentro desse sistema. E ela funciona como uma forma de ver e de viver a realidade que consegue tornar invisível o sofrimento do outro. Ela oculta, né? Ela tapa os olhos de uma forma fetichizada para todos os sofrimentos ou para todas as formas que causam esse sofrimento dentro da sociedade. A gente passa pelo morador de rua e a gente consegue enxergá-lo ali na condição que ele está vivendo na rua, mas a gente não consegue, nós, a maioria das pessoas, somos cegos ao que causa aquela situação, qual que é a relação do sistema sobre aquela situação de vitimização que ele tem. Aí eu avanço e aprofundo um pouquinho mais os dois últimos elementos, que seria a concepção de direitos humanos. Acho que, com relação à concepção dos direitos humanos, o Angarita, ele começou na sua fala abordando muito, trazendo o que Hinckley fala sobre o sentido hoje dos direitos humanos. Se nós formos observar, na modernidade, os direitos humanos, ele está lá previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um documento referência, né, para os direitos humanos, como aqueles direitos que, de forma, abre aspas, igualitária e inalienável, constitui fundamento da liberdade, da justiça, da paz no mundo, que garante a dignidade humana a todos os membros da família humana. São direitos proclamados com a mais alta inspiração do homem e, por isso, essenciais
para o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar, de crer, libertos do terror e da miséria, sem os quais conduziriam a atos de barbárie. Portanto, devem ser protegidos por um regime de direito e funcionar de forma universal. Fecha aspas. Então, assim, é um texto lindo, né? Mas que ele fica simplesmente aí na lógica abstrata. Ele não consegue atingir de forma concreta as necessidades e a partir da realidade e das necessidades que as pessoas têm de fato para poder viver, né? Então, a gente tem um debate enorme, centralizado aí na lei, na ação do Estado, e a gente ignora, de uma certa forma, aquelas necessidades concretas que o ser humano tem para viver. E nesse ponto, o pensamento crítico latino-americano, eles nos oferecem uma forma de pensar os direitos humanos que vão muito além, que a princípio critica essa forma abstrata, como Angarita disse, o Rinkelhammer vem e fala da inversão do sentido dos direitos humanos, e depois avança na ideia do esvaziamento do sentido dos direitos humanos. Então, os direitos humanos hoje, ele está presente em todos os discursos estatais, em todas as leis, em todas as organizações de políticas públicas, mas de forma abstrata, né? Esse direitos humanos que é abstrato, ele cabe em qualquer normativa, em qualquer forma de funcionamento do Estado, mas ele permite essa contradição, que embora ele esteja presente em toda a órbita estatal, no Estado chamado democrático de direito, ele está violado na concretude da vida humana, na fome, e na fila do hospital, na falta de escola, enfim. Então, os direitos humanos para esses pensadores críticos da América Latina, eles são os direitos baseados nas necessidades concretas do ser, aí fala do Rinkelhammer, corpóreo, vivente e necessitado. É aquele ser que está dentro da sua realidade de vitimização, dentro da sua realidade e que não é abarcada pela lei, né? A lei não resulta positivamente sobre a vida real e concreta daquela pessoa. Eu vou fazer uma leitura aqui de uma passagem do Rinkelhammer sobre o que ele fala de direitos humanos. Então, ele vem falar, abre aspas, esse sujeito é corpóreo e sua corporeidade está em jogo. Portanto, passa a significar que o ser humano, como sujeito, exige o reconhecimento do direito à alimentação, ao lar, à educação, à saúde, à cultura, ao gênero. Tudo isso aparece, então, como direito humano. São aquelas necessidades materiais e que, de uma certa forma, põem em xeque a lógica econômica do sistema capitalista. Como já foi dito aqui mais de manhã, o sistema capitalista, ele nega as necessidades econômicas do ser humano. Não que ele é corporificado em alguém que mata o ser humano, mas a lógica do seu funcionamento, ele acaba que vai destruindo as necessidades e, por fim, a vida dos direitos das pessoas, porque ele viola esses direitos humanos. E aí, por fim, o último elemento, que eu vou tentar ser rápido, mas é o que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, é a ideia da educação libertadora como transformação e superação dessa condição de violação que vivemos dentro da sociedade no sistema econômico capitalista. A educação, ela aparece de uma forma ou de outra em todos esses autores críticos latino-americanos e que fazem um diálogo muito direto com Paulo Freire, que eu trago aqui também como um desses pensadores latino-americanos
e que, inclusive, a gente consegue até encontrar muitos argumentos que o põem dentro da categoria aí, não de um teólogo da libertação, mas talvez de um cristão da libertação, parte desse movimento do cristianismo da libertação, mas também um pensador que teoriza sobre as possibilidades da educação. E aí começa com uma crítica não da educação instrumental, não da educação estandartizada em torno dos resultados, não da educação que visa aí a padronização dos conteúdos, a exemplo da nova BNCC, a educação oficial, política pública governamental, mas de essa educação que ela é totalmente instrumental, né? Mas de uma educação que enxerga junto com o outro e não para o outro na transmissão de conhecimento uma possibilidade de autolibertação da vítima. Né? E aí trago a autolibertação, que eu sei que é uma expressão que o Jung sempre comenta, né? Mas a autolibertação ela está lá prevista ou estudada, defendida pelo Paulo Freire, ao lado do que ele vai tratar também como autoconscientização, porque é um elemento que ele está relacionado com a formação junto com o outro. Isso não significa que a autolibertação, que a pessoa vai se libertar sozinha ou vai se conscientizar sozinha, mas que vai ser um processo que acontece em comunhão com o outro. É no encontro com o outro que a gente vai descobrir, de repente, esses novos despertares ou reencantares que o momento exige para a gente pensar em formas de garantia da vida do outro. Então, quando a gente fala na educação, que lá na década de 50, por exemplo, no ISAL, que tinha as igrejas e sociedades na América Latina, quando a gente pensa nos círculos de cultura, quando a gente pensa nos movimentos de educação básica, como que todas essas ações que envolvem uma educação popular, buscando a autolibertação do povo oprimido, elas foram ações. Eu acho que aí a gente remonta aquilo que o Jung cobrou lá, né? A reflexão ela tem que andar ao lado da prática. De um lado a gente tinha uma reflexão e a praxis do pensar essa reflexão e agir, ela era corporificada nas ações educacionais desses movimentos teológicos, e aí movimento de base, baseado no pensamento teológico crítico latino-americano nessa década. No Brasil, eu acho que a gente pode falar da década de 50, final da década de 50, e que foi prontamente cortado ali, abortado no período, no golpe militar, né, em 64, na ditadura militar, mas o quanto que pensar esse tipo de educação popular junto com o outro é um elemento fundamental nesse pensamento. E aí, trazendo para os dias de hoje, eu que estudo educação em direitos humanos, posso pensar aí o quanto que essa educação hoje ela tenta ser progressista, mas ela não consegue avançar, porque ela tenta também secularizar a forma de pensar, de educar, ela não consegue avançar para nada além da importância de se ensinar conteúdo. Hoje, o que a gente tem de mais avançado na educação, por exemplo, em direitos humanos, ela parte do princípio de que o ser humano é ignorante. E é essa ignorância do ser humano que o leva a violar os direitos humanos, né? Mas se nós retomarmos esse pensamento crítico latino-americano, e aí a gente vai muito nos estudos do professor Jung, né, que para mim é fundamental, e aí eu vou abrir aspas aqui e fazer uma outra leitura para desenvolver melhor o pensamento. O Jung vem falar o seguinte, vem nos ensinar o seguinte, que apresentando, né,
esse sistema capitalista que temos hoje em dia, ele vai muito além de um sistema econômico, que é, retomando lá o item 2, ele é um sistema racional. E como que essa educação, que visa tão somente ensinar, partindo da ideia de que falta conhecimento, falta ilustração, ele é falho. E aí o Jung vai dizer, né, que todo sistema racional, ele se baseia em premissas aceitas a priori, não a partir da razão, mas da emoção. Nesse caso, essas premissas, elas fazem parte ou se localizam naquilo que Rinkelhammer chama de espaço mítico. Por isso, só a partir de outro espaço mítico é que podemos ver a irracionalidade e a racionalidade do sacrificialismo do mito em que estamos vivendo. É a adesão a um novo mito ou uma nova fé teológica que nos permite ter uma visão crítica do mito anterior. Em resumo, para superar a hegemonia do mito neoliberal no mercado livre, precisamos elaborar a proposta à sociedade de um novo mito, uma nova imaginação utópica de mundo. E é esse o cerne que eu entendo que dá para articular com a educação, não a educação instrumental, mas a educação freiriana, pensada aí numa pedagogia que enxerga no oprimido a possibilidade de, junto com o outro, encontrar meios pedagógicos, educacionais, mas, enfim, de se formar para se superar essa condição de opressão e de vitimização que nós vivemos. Então, Freire vai tratar da autolibertação, explicando que, como eu disse, né, não é sozinho, não é tampouco liberta o outro de forma intencionada, mas sim articulada junto. E aí, só para concluir, eu acho que pensar numa educação hoje voltada para os direitos humanos é essencial a gente pensar nesses elementos que a teoria crítica latino-americana, a teoria teológica latino-americana, ela nos oferecem como forma, uma dimensão ética, uma dimensão epistêmica de pensar as possibilidades de superar junto com o outro e por meio, enfim, dessa educação libertadora. Eu acho que Paulo Freire aqui é a grande figura, né? A figura central. Aí são vários elementos, né? É a compreensão desses direitos humanos mesmo, é a crítica que o Rinkelhammer traz sobre a lei, é a questão da alteridade, enfim, mas eu já fui cobrada do tempo e eu acho que eu vou terminar por aqui e fica aí algumas provocações que eu gostaria de deixar. Muito obrigada, viu, gente? Agradecendo mais uma vez a participação. Muito bem, abrimos brevemente algumas considerações, acredito só que daí tem que ser bem breve mesmo, por conta do horário. Daí, se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma observação, Jung. Eu queria fazer. Eu acho que os microfones. Tanto Angarita e Fernanda usaram Rinkelhammer. Então, tanto a fala do Angarita quanto da Fernanda sobre direitos humanos e usou Rinkelhammer, eu vou nessa direção, né? Eu acho que assim, primeiro, direitos humanos não é uma substância, não existe. É uma concepção, uma visão mítica, utópica, onde todos os seres humanos sejam tratados como seres humanos com direito. Isso não é algo que existe, é algo que a gente produz. Escravidão da escravidão se elabora a ideia da liberdade para todos. 2, como é que você garante os direitos todos, aparecendo com a ideia do direito de ter direito, que é o fundamento.
Aí surge o problema do Estado. Porque como é que você faz isso? Então, o Estado moderno era a instituição que realizaria isto. E nesse processo, o Estado trabalharia com o processo de universalização dos direitos pedidos e garantidos ou conseguidos pelos movimentos sociais, sejam dos negros, das mulheres, que vai surgindo. Com o neoliberalismo, mudou o papel do Estado. O Estado não tem o dever de realizar isto, mas o Estado foi precarizado e, portanto, não tem esse papel. Essa é uma coisa. E aí, acho que a Angarita coloca assim, além das questões mais genéricas ou abstratas, se a gente pegar um Estado concreto, Colômbia, além da precarização do Estado, do bem-estar social, nós temos o Estado traficante, que é o problema do Estado falido na África. Rio de Janeiro é isso. É um Estado falido. O pessoal diz, não importa quem ganha a próxima eleição do governador. Está vendido, está tomado. Então, a gente diz assim, cai no chão, isso, tá. Como é que a gente constrói uma instituição, Estado positivo? Aí o Angarita fala dos movimentos sociais. E a educação, o movimento, isto, tá. Mas esse é um processo de para quê? No fundo, aquilo que a Angarita fala, precisamos universalizar, porque um grupo que consegue direito, tá bom, e como é que se universaliza? Só vence, só tem direito quem ganhou, tem força política? Não, precisa universalizar. E volta ao problema do Estado. E, no fundo, o que o neoliberalismo quer dizer? Tira o Estado. Vocês podem falar dos direitos humanos. Quem vai universalizar isso? Quem vai garantir isso? Então, no fundo, a gente retoma a questão, reconstruir o Estado. Não para substituir o mercado, porque o modelo soviético também não funciona, mas como é que a gente faz viver a tensão entre o Estado e o mercado, movido, dirigido por uma sociedade civil que coloca como direção a realização dos direitos humanos a todo mundo. Então, a sociedade civil como a linha moral. E aí o papel do Papa, do Dalai Lama, das lideranças religiosas, mais do que instituição, budismo, cristianismo, igrejas, que também tem todos os problemas, né? Como aqueles que ator importante na luta ética moral, dos movimentos sociais da sociedade civil. Eu acho que eu estou conseguindo enxergar isso dessa forma, assim, para localizar quais são grandes estratégias, lutas estratégicas. Né? É isso. Aí, nesse sentido, obrigado pela fala dos dois, porque me falaram isso, como é que é? Aí comecei, me deu o clique e comecei a fazer um desenhinho aqui. Anotou o próximo texto. Não. Eu queria fazer um comentário aplicando isso à questão da justiça social e climática. Não porque seja mais ou menos importante, mas porque é o tema que eu tenho olhado no último período, né? Então, eu fui conferir os dados que falam assim, nos últimos 30 anos, foram emitidos mais combustível fóssil do que em todos os últimos 240 anos anteriores. Claro, processo de agravamento, e a tendência é que a cada ano se emita mais do que o ano anterior, ao invés da promessa de carbono, menos carbono. Nesses mesmos 30 anos, nós tivemos nada menos do que 25 conferências de cúpula climática de todos os organismos, governos, empresas e etc., que costumam participar. Então, proponho duas consequências dessa comparação. Eu sei que não é uma consequência direta, mas são duas consequências, né? Primeiro, é que o mecanismo do mercado, ele não tende a reduzir a emissão de carbono, resolver um problema climático. Essa não é a vocação dele e não é o que ele faz. O segundo é que as soluções vindas das cúpulas, governos e organizações também não são lá muito eficientes. Elas não têm sido capazes de resolver o problema que se cria.
Então, isso só reforça a ideia que uma solução, por exemplo, para a justiça climática, social climática, ela só pode vir pelos movimentos sociais, pelas bases sociais e pelas rebeliões de quem deseja, de quem acredita que esses direitos têm que se impor sobre os outros direitos. Eu vou reforçar que eu falei algo pela manhã falando do Papa, agora pegando como se fosse meu, né, que ninguém vai abrir mão dos seus privilégios por boa vontade. Eles têm que ser conquistados, têm que ser arrancados. Eles precisam ser arrancados por quem acredita que de fato tem o direito à vida. Embora seja um processo, ele é urgente, né? Um processo que não pode ser demorado, porque tem saída. Revolução. Alguém mais? Algum comentário? O fim da corporeidade. O corpo cansou. Paulo Freire, quando ele vai falar de educação e direitos humanos, ele vai lá, né, ele conceitua o que ele entende como direitos humanos, é o direito de comer, de dormir, de amar, de sonhar, e aí quando ele termina a palestra dele, ele fala assim, e é o direito que eu tenho de dizer para vocês, eu cansei, eu preciso de ir embora, e a gente encerra por aqui. Então, acho que, novamente, só agradecer a Fernanda, ao Carlos. Não sei se o Carlos quer falar alguma coisa, alguma observação? Carlos? Sim, foi passando. Un pequeño eco a partir de la intervención de Fernanda. Son varias cosas, pero la voy a tratar de sintetizar en una o en dos cuestiones. Parto de lo que dijo Jungi. Hinkelhammer insiste, derechos humanos es un horizonte de posibilidades, una utopía. Eso también lo trabaja Boaventura de Sousa. Ese horizonte, ¿qué persigue? Ese horizonte persigue fundamentalmente afirmar la dignidad humana. Todos tenemos derecho a existir y a existir con dignidad. ¿Qué forma toma la afirmación de la dignidad? Históricamente eso va cambiando, se va transformando. Uno no puede hacer una definición última y acabada en ese sentido. Dignidad. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo afirmamos la dignidad? La perspectiva más tradicional actualmente existente de derechos humanos quiere afirmar la dignidad a través de la ley. Y eso ha sido un fracaso. Fernanda exponía los límites tremendos de eso. Lo afirmamos entonces, ¿desde dónde? Un poco lo que intento decir es, lo afirmamos desde la dinámica de los movimientos sociales, pero hay que revisar mucho esa dinámica de los movimientos sociales. Hay que revisar mucho ese asunto. Los movimientos sociales, en mi criterio, deben incorporar mucho la perspectiva de valores, la perspectiva de ética, la perspectiva de la educación liberadora debe incorporar eso. Educación liberadora ¿para qué? Para afirmar desde procesos concretos, afirmar la dignidad humana. Hacer crítica del fetichismo, de lo que se ha hablado hoy bastante. Que lo del fetichismo yo lo sintetizo en esto, lo resumo en esto, es el problema de que los fenómenos del fetichismo nos hacen sentir impotentes. Los procesos sociales y los procesos de educación popular lo que deben hacer es potenciar la voluntad humana, hacernos sentir capaces de construir, de hacer, de transformar. El drama de los movimientos sociales en muchos momentos es que se han sentido impotentes, incapaces.
una tarea muy importante de los movimientos sociales y de la educación popular es alimentar la potencia de la voluntad humana por encima de eso. Y termino diciendo, en ese sentido pienso yo que el primer elemento, Fernanda, que has señalado, hay que complementarlo, el de las víctimas. Las víctimas sirven para denunciar un sistema, sí, pero no es suficiente para afirmar derechos humanos. Y lamentablemente muchas de las luchas de los derechos humanos se han quedado en tratar de denunciar que hay víctimas y en mostrar víctimas. Y cuando muestran eso, en últimas, caemos en la revictimización. El desafío es cómo estas víctimas se constituyen en sujetos de derechos. Ese es el desafío, creo yo, mayor. El punto de partida sí es la denuncia de un sistema que los ha victimizado y mostrar la inocencia de estas víctimas, de acuerdo, pero apenas es un punto de partida. El punto es cómo nos constituimos como sujetos. La experiencia de víctimas aquí en Colombia, me parece, hemos aprendido mucho de eso. Las víctimas, incluso, por ejemplo, en procesos y en dinámicas de educación de derechos humanos, las víctimas se niegan a que sean llamadas víctimas. Les molesta terriblemente que sean supuestamente reconocidas como víctimas. Lo que quieren es ser reconocidas de otra manera, como sujetos, como hacedores de su propia historia. Bueno, quería hacer como algunas reacciones en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Graças, Carlos. Termina. Não, eu queria só comentar. Não, mas rapidinho, senão a gente... resposta. Eu acho que eu concordo quando você fala da vítima, e aí, de repente, a gente teria muito mais tempo para continuar esse debate da vítima, né? E quando eu vou utilizando a questão da vítima, obviamente, ela é aquilo que nos impacta, né? Que nos faz pensar que elas existem e que alguma coisa a gente tem que fazer. E isso no pensamento crítico existia. Mas aí eu ia remontar, ia dizer que a justificativa do uso desse termo vítima, a gente vai buscar lá em Dussel, e que ele fala na ética qual que é o nome do livro? Ética da Libertação, né? Ele vai dizer que a vítima são pessoas sem direitos humanos proclamados. E aí ele vai desenvolver da onde que surge a ideia de vítima, e por que não é oprimido, por que não é explorado, e remonta à tradição benjaminiana da utilização de vítima, enfim. Então, é só justificando o porquê que a gente traz essa relação muito próxima dos direitos humanos com a vítima. Obrigado. Eu acho que é um tema gigantesco. Exatamente. Né? Que fica para o próximo encontro, porque senão a gente vai embora daqui hoje. Então, Alan, você termina? O João que quer ir embora, então a gente agradece. Brincadeira, gente. Já foi muito produtivo o nosso dia, né? Então, nós estamos já todos cansados. Eu vou encerrar a gravação agradecendo a presença de todo mundo que nos acompanhou, seja online, seja presencial, ou aqueles que tiveram coragem de assistir depois o vídeo no YouTube. Tem gente que assiste até o final, a gente agradece a paciência e vocês entrem em contato para acompanhar nossas atividades, né? E quem estiver acompanhando no YouTube, deixa sua mensagem lá no YouTube, que a gente costuma, por vezes, responder. Sinceridade, né? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.